Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. Ô Paulo, pô, você já teve assim, ó, de CIS, quantos? 24. Com aquela galera. Milhares de pessoas. Milhares, cara. O que mais você viu? Assim, qual é o padrão que se repete na turma? É mais ou menos assim, ó, vai acontecer tal coisa. Galera, mais uma turma de métodos CIS. Vai ter esse tipo de gente, vai ter esse tipo de pergunta, vai ter esse tipo de dúvida. Porque, cara, 220 e poucos métodos CIS. É muita gente, cara. Amigo, é muita coisa que acontece. Porque você já deve estar no nível que quando acontece, meio que você até já sabe. Não precisa nem terminar a pergunta, até já sabe, né? É tão louco que hoje eu consigo ler as pessoas. Os padrões são tão repetidos que eu olho para aquela pessoa, eu sei como foi a criação dela, eu sei como é que foi o pai dela, eu sei se foi abusada, eu sei se foi abandonada, se foi sofreu violência doméstica. Os padrões se repetem, são poucos padrões, mas se repetem e se combinam. Então, com a experiência... Mas, assim, o que mais eu vejo hoje eu não vou dizer no método CIS, mas o que eu mais vejo hoje nas minhas redes sociais é as pessoas perguntando: Paulo Vieira, como é que eu descubro o meu propósito? Essa é a pergunta número 1, que eu já estou impaciente já de responder. Né? Porque ninguém encontra seu propósito. Boa. Ninguém encontra. O seu propósito te encontra quando você descobre sua real identidade. Quer ver uma coisa? Você não pensou, tenho certeza, você não pensou, planejou, eu vou ser um cara, um treinador de pessoas, vou desenvolver pessoas, você pensou nisso? Nunca. Nunca. Mas quando você descobriu quem você era, isso te pegou pelo braço, saiu te puxando e te fez ser quem você é hoje. Sim. Quando nós descobrimos nossa real identidade, a nossa real, aquilo mais parecido com o que nós nascemos para ser, quando você descobre sua identidade, amigo, você é raptado para viver uma missão. Paulo, por que pessoas vivem largados no mundo? Porque não têm noção que eles são. Estão se drogando, estão bebendo, estão dormindo até tarde, estão presos em séries, presos em pornografia, presos numa vida sem sentido, porque eles não sabem quem eles são. Porque no dia que ele descobrir sua real identidade, compor sua identidade, ele é catapultado, é sequestrado para viver um propósito. E Paulo, pô, hoje você tem uma legião de gente que te segue. Você tem resultados inquestionáveis nesse mercado. Mas conta um pouco lá do começo. O Paulo que não tinha track record, que tinha dúvida. Eu já ouvi algumas das tuas histórias. E você passou por momentos muito difíceis, né? Como é que foi o teu começo? Lá atrás, né? Lá atrás eu sou cearense, né? Mas eu fui com 1 ano pro Rio de Janeiro e me criei lá. E aos 17 anos meu pai tinha quebrado. Mas quebrado, como o Chico diz no Ceará, quebrou que apartou. Né? Quebrou que separou. E aí, 17 anos, pai quebrado, fazer vestibular, faculdade. E aí aí fui morar em Fortaleza, voltei para Fortaleza. Né? Minha mãe era de Fortaleza, tinha familiares em Fortaleza. Então, eu cheguei em Fortaleza e fui fazer faculdade. E dos 17 anos aos 30 anos, aí, meu amigo, a peia foi grande. 17 aos 30. Você tá falando aí de 13 anos. 13 anos. 13 anos de muita dor. 13 anos de um casamento que fracassado. 13 anos de muitos baixos e poucos médios, né? Porque não dá nem altos e baixos, era muito baixo e médio. O que você fazia? Cara, trabalhava com o quê? Eu fazia faculdade. Tá. Só que a faculdade que eu fazia no início é de manhã, tarde e de noite. Então eu não conseguia trabalhar. E não tinha dinheiro nem pro ônibus. Não tinha dinheiro para me alimentar. Na época, se fazia cópia dos livros, né? Era institucionalizado a pirataria. E eu não tinha dinheiro para fazer as cópias dos livros. Sim. E aí o que eu fazia? Eu saía de casa cedo, para ir para a faculdade, eu saía mais cedo e ia comprando sola de sapateiro, borracha, cola, né? Para fazer cinto de musculação. Aí eu comprava no centro e aí pegava 3 ônibus, 4. Aí depois pegava, deixava nos sapateiros, para eles cortarem a sola, para cortarem as borrachas, as fivelas, os arrebites e montarem os cintos. Aí deixava em outro canto para fazer uma serigrafia e quando eu voltava da faculdade, eu saía recolhendo tudo isso. Sim. Então minha vida eu fiz a faculdade dentro de ônibus.
indo, deixando material, aí depois voltava pegando material, chegava em casa, estudava no ônibus, porque eu não tinha outro momento para estudar, e aí dentro do ônibus, estudava ali dentro do ônibus, e quando chegava em casa, voltava na bicicleta e ia vender nas academias. E aí passava a noite vendendo nas academias, voltava 11 horas, a última academia fechava, eu estava lá vendendo cinto de musculação. E aí eu comecei a ter Cinto, aqueles do pano de É, cintura? aquele cinto para dar suporte à lombar, né? E aí eu comecei a me sustentar. Eu já tinha dinheiro para comprar os livros, eu tinha dinheiro para o ônibus, eu tinha dinheiro para lanchar. Supostamente meus pais me mantinham, mas nem todo mês tinha, e na verdade era muito confuso isso. Meus pais estavam passando por problemas muito difíceis também, né? E aí começou, e daqui a pouco isso na casa da minha avó. Aí eu comprei aquelas máquinas bem velhinhas de costura, sabe? Sim. Aquela que o pezinho assim? É. Aí eu botava um motorzinho atrás e eu comecei a fazer colchonete de musculação para vender nas academias. E aí daqui a pouco agora eu botava os cintos, né? E botava 2, 3 colchonetes. E meu quarto já era uma oficinazinha que eu fazia ali de madrugada, ia fazendo. E assim eu passei anos, né? Sobrevivendo dessa maneira. Você fazia faculdade de quê? Engenharia. Engenharia. É. E aí, foi. Aí depois eu queria crescer, né? E esse dinheiro não dava pra muita coisa. E aí eu comecei a vender sunga na praia. Eu tinha 7 dias, só estava trabalhando 5, 6. Sim. Então o 7º dia era na praia. Eu faccionava as sungas de praia e ia vendendo. E botava na bicicleta e ia pra praia e ficava vendendo na praia. Sim. Aproveitava, jogava frescobol. Uhum. Não tinha orgulho, amigo? Aí parava um pouco, jogava frescobol com os amigos e vendia mais ali. Aí um amigo vendia para o outro amigo e assim foi. E aí casei. O meu primeiro casamento foi um caos. Um caos. E né, não estou culpando ela absolutamente nada, zero. Sim. Né? Mas os problemas financeiros, as minhas debilidades emocionais, né, as dela também, porque um débil se relaciona com outro débil. Não dá para um débil se relacionar com uma pessoa que... Nem rola. Nem atrai, não tem nem percepção energética, né? Não tem. Quando você vê uma pessoa, ele tá maltratando ela. Os dois são doentes. Um é doente por bater, outro é doente por apanhar. Você fala uma frase que é assim, né? O outro... Como é que você fala? O outro só tolera o que você permite? Como é que é? Cada um só vive aquilo que tolera. Cada um só vive aquilo que tolera. Aquilo que eu tolero que é ruim são meus vícios emocionais. São minhas debilidades emocionais. Né? E aí foi até que ela me deixou, né? E aí muita dor, muito sofrimento. Entreguei nessa época tinha um negócio, entreguei a loja inteira para ela, para essa primeira esposa, né? Eu com muitos problemas financeiros e ela no meio, mas entreguei a loja inteira para ela, tá aqui a loja. 6 meses depois ela me devolve a loja, a chave. E a loja vazia. 6 meses depois eu recebo a loja, a chave da loja, sem nenhuma mercadoria, nada, nenhum imposto pago. Caraca. Não quero mais. E era a loja do quê? De colchonete, de roupa de musculação, Sim. essas coisas de academia,